Você consegue imaginar que o mesmo artista que revolucionou a arte na sua época também era procurado por assassinato? Hoje eu vou te contar a história do Michelangelo Merisi da Caravaggio, ou só Caravaggio, como ele é conhecido. Nascido numa cidade ao norte da Itália em 1571, Caravaggio ganhou esse nome em homenagem à cidade que ele nasceu, Caravaggio. Não dá pra dizer que ele teve uma origem humilde, já que a família dele tinha muitos contatos e o pai dele era um arquiteto muito respeitado na cidade. Porém, a morte sempre esteve muito presente na sua vida, porque aos 6 anos ele perdeu o pai, avô e tio pra peste negra, e aos 13 ficou órfão de vez com a perda da sua mãe. Foi mais ou menos nessa época também que ele foi enviado para Milão para ser aprendiz do pintor Simone Peterzano. E foi com esse pintor que ele ganhou o hábito de pintar na tela diretamente sem fazer nenhum tipo de rascunho. Isso fez com que as obras dele se tornassem cada vez ali mais condizentes com a realidade, já que ele não tinha como deixar para pintar depois, e ele foi se aperfeiçoando cada vez mais nisso. E foi também nessa época que ele era aprendiz desse pintor que ele acabou contraindo malária, muito provavelmente. E daí surgiu o autorretrato Baco Doente. E dizem que ele fez aquele autorretrato usando um espelho, ele representou ali a pele dele muito doente, e enfim. Mas a vida profissional dele só decolou mesmo quando ele foi pra Roma. Demorou um tempo até ele conseguir vender os quadros por conta própria, foi uma época de muito aperto financeiro pra ele. Tem gente que diz que ele andava até parecendo um mendigo, de tão ruim que a situação tava. Foi só quando ele teve seu primeiro patrono, o cardeal Francesco Maria del Monte, que as coisas começaram a melhorar. O Francesco tava andando ali, provavelmente por alguma venda que o Caravaggio deixava alguma das suas obras pra vender, e se interessou muito no estilo dele. Ele acreditava muito no potencial do Caravaggio, tanto que ele pensava que as obras dele não deveriam ir por uma coleção pessoal e sim para o público. E foi assim que ele conseguiu para o Caravaggio a sua primeira de muitas comissões com a igreja. Bom, antes de trazer um pouco mais sobre as obras dele, eu acho interessante falar um pouco sobre a personalidade, porque isso ajuda a gente a entender um pouco do estilo dele. Bom, a gente sabe que ele viu muita tragédia na infância, então com certeza isso teve algum impacto nas suas pinturas, mas a personalidade dele também, né? Essa personalidade rebelde que ele tinha. A gente consegue ver em alguma das obras dele um resquício de violência que estava sempre ali presente na sua vida pessoal. E isso é um fato bem documentado, tá? Caravaggio estava sempre brigando, sempre arrumando confusão, fazendo aposta e todo tipo de coisa que você conseguir imaginar. Ele vivia uma vida bem boêmia. E além de tudo isso, ele andava sempre armado. Tem gente que diz que ele era tão bom com uma espada quanto era com um pincel. Então ele estava sempre em contato com esse lado mais feio da humanidade, esse lado mais obscuro do ser humano. E enquanto ele ia vivendo a vida dele, ele estava sempre reparando nisso, reparando nas pessoas, nas situações que estavam em volta dele. E essa natureza rebelde, essa vontade de representar tudo aquilo que ele via ali no dia a dia, realmente fez ele se destacar na época. Enquanto boa parte da arte barroca da época mostrava aqueles seres divinos, perfeitos, com uma luz dourada, aquela coisa de perfeição inalcançável que nenhum ser humano conseguiria chegar perto, o Caravaggio foi pro caminho totalmente contrário. Ele resolveu representar essa realidade dramática de santos tão humanos quanto a gente, santos que sentem dúvida, que sentem amor, que sentem a perda, que sentem raiva, e santos também com feição de gente comum. Ele não pegava como referência modelos ou gente importante da época, ele pegava pessoas que você podia ver andando pela rua. Então eram santos que estavam muitas vezes ali representados com uma roupa bem normal, com pés sujos, com expressões humanas. E isso, à mesma medida que cativou muita gente, também trouxe alguns problemas para ele. Teve algumas vezes que, inclusive, a igreja acabou rejeitando algumas obras dele, como, por exemplo, a morte da Virgem Maria. Foi uma comissão que a igreja fez com ele, mas quando ele apresentou o resultado final, foi considerado uma ofensa. Porque ao invés de representar ali uma mulher perfeita ascendendo pro céu, ele representou uma mulher morta na cama, sem vida, sem muita glória, com gente em volta dela, sentindo a perda da morte dela. Tem ali em volta os apóstolos que estão muito abalados com a cena que eles estão vendo. E quando a gente olha pra essa cena, não parece que a gente tá falando de uma figura divina da Bíblia, né? Parece que a gente tá vendo a cena de perda, de luto de uma pessoa normal. Essa obra foi considerada um insulto à Virgem Maria, não só pelos fatos que eu falei aqui, mas também porque tinham boatos da época de que ele se inspirou na imagem de uma prostituta morta afogada que tiraram do rio da época. Bom, agora vamos pra fofoca, o que todo mundo estava ansioso pra ouvir, o assassinato. Em 1606, Caravaggio matou Ranunzio Tomassoni, um homem pelo qual ele já nutria um sentimento antigo de raiva. E a verdade é que ele não tem lugar nenhum falando por que eles se odiavam tanto, ninguém sabe. Pode ter começado por causa de uma mulher, pode ter começado por causa de aposta, pode ter começado de diversas maneiras. Dizem os rumores que o dia que isso aconteceu, eles estavam em praça pública e eles começaram a discutir por causa de uma aposta, num jogo que é mais ou menos tênis. E ali, como sempre, as coisas começaram a esquentar, mas a verdade é que muito provavelmente a intenção do
Caravaggio não era matar. Até porque seria uma grande burrice. Esse homem era de uma família muito poderosa, muito rica da época. E Caravaggio estava construindo a carreira dele ali. Muito provavelmente ele estava ali na intenção só de ferir o Ranúncio, que não deixa de ser ruim. Mas acabou pegando ali de uma forma letal. E ele morreu na hora. E, simples assim, agora a cabeça do Caravaggio valia dinheiro. Então ele fugiu desesperado de Roma. Não tinha como ele ficar mais lá. E ele ficava ali mudando de lugar em lugar sempre, mas mesmo foragido ele nunca deixou de pintar. Mas o fato interessante é que agora uma das suas marcas registradas acabava de se intensificar. Desde o início, as obras de Caravaggio sempre mostravam um contraste bem alto, uma luz bem dramática, pouca iluminação. E essa questão da luz dramática, do alto contraste, só ficou mais forte após o assassinato. Algumas pessoas que analisaram as obras dele pós esse acontecimento dizem que ali carrega muita culpa. E Caravaggio estava sempre buscando seu perdão, seja por arrependimento ou porque ele queria voltar para a vida dele, que era muito confortável. Aliás, o fato dele ter assassinado alguém não prejudicou a imagem dele em outros lugares fora de Roma. Na verdade, era até um pouco mais exótico você ter a obra ali de um homem que já matou alguém. Mas não era isso que ele queria, ele não queria viver fugindo para sempre, ele queria voltar para Roma. Então, ele fez de tudo para conseguir perdão. Tentou de diversas formas, inclusive ele tentou participar de uma ordem de cavaleiros ali. Ele inclusive fez algumas pinturas para tentar ingressar e foi aceito. Entrando nessa ordem, ele conseguiria o perdão que ele precisava. Só que, não sei se no período de aceitação ou se no dia de fato que ele foi aceito, ele entrou em uma briga de bar e acabou sendo preso. Eles apresentaram a pintura dele, mas falaram que ele não era aceito porque, esse ser humano é podre, ele não combina com os nossos ideais. Então foi aí mais uma chance por água abaixo. E eu esqueci de mencionar pra vocês que também um grupo de pessoas se juntou pra tentar vingar o Ranúncio. Eles foram atrás do Caravaggio, pegaram ele de surpresa e desfiguraram o seu rosto, então ele saiu bem ferido. E isso acaba afetando ainda mais a saúde dele mais pra frente. Mas ele ainda tinha o patrono dele em Roma que estava tentando conseguir esse perdão para ele. E as coisas pareciam bem promissoras, então Caravaggio pegou tudo que ele tinha, uns 3 quadros ali que ele tinha também, enfiou tudo no navio e foi. Porém, em uma dessas paradas que o navio faz, Caravaggio desceu para andar um pouco, não sei o que ele ia fazer. Mas vocês estão preparados? A polícia confundiu ele com outro procurado. A polícia não prendeu ele porque era ele, a polícia confundiu ele com outra pessoa e ele ficou 2 dias preso até ele conseguir provar que ele não era quem estavam procurando. E nesse meio tempo, o navio obviamente já tinha partido junto com todas as suas coisas. Então ele se viu ali no meio de um desespero enorme, sem 1 centavo no bolso. A única coisa que ele podia fazer é tentar alcançar o navio no próximo porto, e foi isso que ele fez. Mas não deu certo. Quando ele chegou lá, o navio já tinha partido e não tinha a menor esperança dele recuperar nada que ele tinha e muito menos voltar para Roma. Mas toda essa loucura acabou fragilizando a saúde dele. Ele ficou bem doente. A gente não sabe se era malária ou era outra coisa, mas o fato é que ele ficou internado por uns dias e acabou falecendo aos 37 anos. E o mais curioso é que durante esse período o perdão dele saiu, ele foi perdoado. E eu posso dividir aqui com vocês que o Caravaggio é meu pintor favorito e tem vários motivos por causa disso. Não é porque ele é polêmico. A minha admiração pelo trabalho dele vai muito além da parte técnica, por mais que eu seja obcecada pela luz dramática que ele faz, que é só aquele feixe de luz que desenha a cena, um contraste bem alto. Eu amo como ele faz o delineado das imagens para destacar do fundo, sem parecer que ele tá tentando, como por exemplo envolver algum tecido ali, uma coisa bem despretensiosa. Inclusive, eu amo o vermelho que tá quase sempre muito presente nas imagens dele. Mas pra mim o principal é o sentimento que tá por trás de toda a obra, porque até mesmo se você for uma pessoa que odeia arte, não suporta ficar analisando quadro em um museu, se você bater o olho em uma obra do Caravaggio, a composição que ele faz vai acabar conversando com você e você vai sentir alguma coisa. Caravaggio traz pra gente esse lado humano que é real e imperfeito. Ele pinta a gente comum em situações que são carregadas de significado. O compromisso dele ali foi muito com o povo e com representar o que era a vida real, o que é cotidiano pra gente e não para aquelas poucas porcentagens das pessoas que estavam no poder. Fora que a visão religiosa dele, pra mim, faz muito sentido. Se fomos todos feitos à imagem de Deus, não tem por que a gente não conseguir se identificar com ele. E o que o Caravaggio fez acaba aproximando a história da Bíblia da gente. Ele mostra que essas figuras tinham sentimentos e talvez até dificuldades, como todos nós. E na minha opinião, isso deixa tudo mais sagrado, porque se tudo isso se passou na realidade parecida com a nossa, na realidade dolorosa de ser um ser humano, o quão extraordinário isso não se torna, porque eu e você, a gente sabe o quão difícil seria se manter no caminho certo, não cometer nenhum pecado, fazer coisas que você não entende direito ou que são muito difíceis pra você por causa da palavra de Deus.
Praticamente ninguém no tempo de hoje conseguiria seguir isso 100%. Então, o fato de na história da Bíblia existirem seres humanos que conseguiram, torna isso muito mais especial. E todo esse sentimento é quase palpável nas imagens que ele traz pra gente. Então, por isso que eu considero ele um gênio. É por isso que até hoje a gente tá aqui falando dele e não só do assassinato que ele cometeu. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Ainda tem muitos artistas aqui tão polêmicos quanto que eu quero trazer pra vocês. E me segue no Instagram se essa é a sua vibe, se você gosta de arte, de estética, até do mundo geek. Não esquece de me seguir lá, que lá você vai ficar atualizado sobre tudo e a gente vai poder interagir. Então é isso. Até a próxima.